Amados, 6 de julho, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero continuar batendo um papo sobre o pecado, sobre a graça, sobre a lei, amém? E nós estamos lendo aqui sobre o Romanos, capítulo 6. No áudio passado, eu comecei a falar um pouquinho aí sobre o pecar, o não pecar, né? E aqui eu quero continuar no capítulo 6 de Romanos para a gente concluir esse capítulo tão perfeito, tão maravilhoso para as nossas vidas. Como eu disse, tem muita gente, meus queridos, que está com medo de não subir no arrebatamento, que estão colocando o argumento: Ana, eu não sei se eu estou legal bastante, eu estou pecando, eu não estou tendo controle sobre a minha vida, eu não estou tendo condição de ser reto de coração e por aí vai. E aqui a gente está estudando no livro de Romanos algumas passagens que nos instruem sobre essas coisas. E aqui em Romanos, capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 23, eu quero concluir essa conversa com os irmãos. Olha só. E daí, dizia o apóstolo Paulo aos romanos, continuando no capítulo 6. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Quer dizer, os judeus, como eles estavam debaixo da lei, tudo era vetado. Você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode matar, no sábado você não pode trabalhar. E tinham várias leis, vários preceitos, vários ensinamentos. A coisa é longa, é grande aqui para os judeus. A lei, também conhecida como a Torá, né? Então Paulo aqui lá no meio dos romanos, ele batendo um papo, né? Porque a fé cristã, até que nem como chamada cristã, né? Mas a fé em Deus, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, né? Conhecido como Deus temível, o Deus temível, o Deus que permitiu o seu povo sair do Egito, entrar no deserto durante 40 anos, o Deus que deu a Davi a terra de Israel, conquistou tantas guerras e batalhas, venceu, mas o Deus que depois mandou o povo para a Babilônia no seu exílio, e por aí vai, né? Então esse era o Deus da lei, um Deus entre parênteses para aqueles que não conheciam, severo, um Deus, né, duro. Aí aqui o apóstolo Paulo fala, né? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Quer dizer, se a lei não vale para os cristãos, mas o que vale é a graça, então eu posso pecar? Tudo me é permitido porque a graça me salva? O que é a graça? É aquele querer bem, é como se o Deus irado, o Deus o severo daquele povo, agora com seu filho é um Deus manso, humilde, que permite porque tem dó e no final ele vai resgatar todos porque ele não é um Deus de ira. Aí continua, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Então esse, entre parênteses, Deus bonzinho, e ele é um Deus bom, ele é o todo-poderoso, mas é bom, é misericordioso, é longâmino, né, na sua misericórdia, mas nós temos que saber uma coisa: nós somos servos dele. Isso aqui entra mais ou menos naquele discurso que, por exemplo, às vezes a pessoa abre um bar, uma lanchonete, uma pizzaria, um comércio, vamos dizer assim, e aí ela abre, estrutura toda, né, o seu negócio e aí começa a trazer os seus funcionários. Aí começa a ser simpático com todo mundo, né? Com a garçonete, com aquele que está lá na caixa, com aquele que está lá colocando as coisas em ordem na prateleira. E aí você, como patrão, trata todo mundo com muita gentileza, com muita simpatia e até brinca com eles. Vocês já viram que muitos casos assim, quando o patrão ele passa a ser mais amigo do que patrão do funcionário, aí o funcionário começa a achar que está em casa e faz o que quer e pisa na bola e senta em cima da cabeça do patrão. É onde a gente vê muitos patrões, pessoas mais habilidosas com os negócios, serem mais sérias, mais separadas. Você é o operário, você é o trabalhador, mas eu sou o patrão.
Então, tem sorriso, tem simpatia, tem educação, mas você é lá e eu tô aqui. A sua vida é lá, não me interessa, e a minha vida eu não conto para você, é coisa minha. E não se mistura, nunca desce do patamar que ele tem. E muitas vezes tem gente que fala assim com o coração na mão: eu queria estar mais próximo, eu queria ser mais igual aos funcionários. Mas se eu me comporto assim, eles vão achar que eu já não sou mais patrão e eu perco o respeito. É mais ou menos essa ideia que está sendo dada aqui, o apóstolo Paulo está falando. O nosso Deus, ele nos deu graça, nós somos salvos pela graça, mas isso não significa que a gente pode deitar e rolar e fazer o que quer, que ele no final vai sempre nos perdoar. Absolutamente não. Ele vai mandar para o inferno e como? Então, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, amados, nós somos servos dele. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Olha aí o discurso do coração, amado. É o coração que move o homem, meus amados. Não tem jeito. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais cheia de habilidades do mundo, mais cheia de saúde física do mundo. Mas se o teu coração é inclinado para o mal, ele vai sempre usar todas as habilidades que ele tem para praticar o mal. Mas, se ele é inclinado para o bem, ele será atraído pelo amor do nosso Deus. Então nós vamos servi-lo verdadeiramente de todo o nosso coração. E já não vai ser um peso nas nossas vidas servi-lo, mas vai ser um prazer, um deleite, um gozo, uma alegria. É uma honra fazer a obra do Senhor. Eu aqui estou fazendo esses vídeos limitados de 15 minutos, os irmãos não têm ideia como é que eu fico nervosa, porque a gente tem que cortar a mensagem toda hora. Isso não me agrada, amém? Então olha só. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que é ser servo de alguma coisa? É praticar aquilo que aquela coisa te manda. Se eu sou serva numa padaria, eu vou ter que fazer pão, eu vou ter que trabalhar atrás do balcão, eu vou ter que servir pão o dia inteiro. Se eu sou serva de uma empresa de limpezas e de serviços gerais, eu vou ter que servir limpando. Então, automaticamente, se eu sou serva da justiça e esse é o meu emprego diante do meu Deus, a minha vida e os meus atos e os meus exemplos devem, por obrigação, serem atos de justiça. Ainda que a gente peca, a gente erra. Então, na justiça da verdade, a gente tem que ser corajoso o suficiente para entender e confessar o pecado. Porque assim tem que ser a nossa vida. A hipocrisia não pode fazer parte da vida de um cristão. E aqui Paulo continua: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. A palavra santo, meu amado, significa separado. Nós somos constantemente separados do mundo. O mundo vem com uma enxurrada de oferta e a gente vai separando só aquilo que nos edifica, só aquilo que está certo. A gente vai tirando aos poucos tudo que não presta. E aí então vem também a justiça. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, porque a gente só pecava e a justiça passava lá do outro lado. Naquele tempo, que resultados colhestes? O que a gente colheu praticando a maldade? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. É onde muitos de nós temos vergonha dos nossos passados. Tem tanta gente que tem vergonha. Tem gente que durante a vida de pecador fez coisas terríveis, se converteu, veio para os braços do Senhor, mas anda um pouco de cabeça baixa porque todo mundo olha para você e lembra de quem você foi, das coisas terríveis que você praticou, e muitas das vezes vira uma espécie de sinal de vergonha, porque o que você fez o leite derramado não se pode juntar novamente. Mas aqui ele fala: o que você colheu? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém,
libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado, meu amado, minha amada, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, se o nosso passado nos compromete, infelizmente tem gente que tem que viver a vida inteira até escondido, porque fez tanta coisa errada no passado, que por mais que você se converteu, tem gente que quer te bater e te matar. Você não pode mais aparecer em certos lugares porque as pessoas em questão não vão compreender que você é uma nova criatura, a não ser que você estiver disposto a apanhar, a colocar a cara e ver no que vai dar, né? Mas nem sempre, né? A gente tem essa obrigação de dar satisfação a outros maus elementos. Tudo é uma coisa que é o Espírito Santo quem nos guia. Porém, ele diz que agora que nós fomos libertados do pecado, nós fomos transformados em servos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nós temos que ter frutos para a santidade. Quer dizer, a nossa vida, os nossos atos precisam gerar frutos de santidade. Nós temos que ser testemunhos de bênção, com os atos. Antes eu mirava súbito com as pessoas, eu convivia com a minha sogra, com a minha mãe, com meu irmão, com meu amigo, com meu patrão, e qualquer coisa que acontecia, bum, eu explodia. Explodia, fechava a cara e não aceitava que eu estava errada, eu estava certa, eu batia o pé. Hoje eu sou uma nova criatura, aconteceu algum problema, eu já não explodo mais, eu já não reajo mais, porque morto não reage. Então eu tenho que ser um bobão, uma bobona? Não, a gente tem que saber reagir com sabedoria dentro da justiça. E às vezes a reação mais conveniente é o silêncio. Tem vezes que acontecem situações que eu tenho todos os motivos para descarregar e xingar. Mas é onde eu paro e falo, eu vou perder tempo discutindo com morto. Porque quem não está em Cristo, meu amado, minha amada, está morto. O espírito dessas pessoas, ele está no pecado e ele está condenado à morte automaticamente. Aos olhos do Senhor, essas pessoas atualmente estão todas mortas. Então, como que eu vou fazer um cadáver espiritual, fazer das coisas espirituais? As pessoas que estão mortas e estão na carne, elas não vão entender as coisas do espírito, amados. Ainda que elas pratiquem alta magia negra, elas não vão entender as coisas do Espírito. Eu explico por quê. Porque elas estão sendo enganadas por Satanás. Satanás oferece tanta bandeja de prata para os altos magos, satanistas, ocultistas do mundo afora, dizendo que eles têm um propósito, uma luta em comum e eles vão ganhar o mundo no final e tudo vai ser maravilhoso. É por isso que eles estão assim. Eles se acham pessoas iludidas, achando que tudo que eles têm vai ser ainda melhor no futuro. Então eles precisam fazer o trabalho do inimigo. Mas no final, quando a verdade vier à tona e for revelada, eles vão ser condenados à morte. Então, meu querido, é ilusão. A única coisa que vale nessa vida, meu querido, como dizia Salomão, é andar nos caminhos do Senhor. É aplicar o teu coração ao conhecimento das coisas do alto. Porque se você assim não fizer, meu querido, minha querida, infelizmente, mais cedo ou mais tarde você vai perecer. É a misericórdia do Senhor que ainda tem nos sustentado. Mas a gente não pode abusar da boa vontade dele. Se você está hoje salvo verdadeiramente e está com a sua vida errada, é tempo de consertar essa vida, porque o tempo está curto. E não queira chorar por causa de besteira. Se você agora pode consertar, comece a colocar sua vida em dia. Aqui eu vou terminando essa palavra. Eu vou continuar com outras palavras, mas dentro do tempo que eu tenho aqui. Eu estou limitada, infelizmente. Mas glória ao Senhor, porque o importante é pregar o Evangelho, é pregar a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Que o Senhor vos abençoe com uma santidade no coração, com o coração inclinado totalmente para o eterno, todo-poderoso, nosso Deus vivo. Amém, amém e amém.